Por isso que eu trabalho com Teresópolis e Bom Jardim concomitantemente. A Prefeitura de Teresópolis encaminhou um ofício comunicando a prioridade em 6 pontes. Dessas 6 pontes, 4 pontes eram coincidentes com aquela análise técnica inicial que nós fizemos, depois recebemos uma determinação que teríamos que executar 12 pontos em caráter emergencial. Essas 12 pontos, os estudos preliminares estão iniciados. Quais são os preliminares? Topografia e sondagem, porque sem ela eu não consigo fazer. Nem imaginar uma ponte no lugar e não sei que tipo de fundação eu vou ter que utilizar para construir essa ponte. O convite que o Major Anderson fez ao presidente Ícaro ontem foi um pouco genérico. Ele falava de aluguel social, demolições e outras ações emergenciais. Eu não tive um tempo de me preparar. Embora minha memória seja razoavelmente boa, não consigo me lembrar das 12 pontes que nós estamos iniciando. Mas certamente eu asseguro aos senhores, a ponte do Imbuí, a ponte do Cartório, Providência, Bom Sucesso, Brotas, 2 em Serrinha, estão contempladas nesse nosso primeiro pacote de 12 pontes. Nesse pacote de 12 pontes, nós incluímos 3 pontes, inclusive as da Serrinha, foram propositais essas pontes. Cruzeiro não está? Cruzeiro está inclusa também. Essa Serrinha nós temos 2 pontes, foram incluídas pelo seguinte motivo. A CSN doou 3 pontes metálicas para o município. Estão lá no Parque de Exposições estocadas. Essas 3 pontes conseguem vencer um vão máximo de 10 metros. Das 52 pontes que nós temos listadas como pontes necessárias ao seu refazimento ou à sua recuperação, me lembrei de mais uma, Sebastiana, nós temos que recuperar e altear o tabuleiro. Passíveis de recomposição, apenas as 2 pontes de Serrinha e mais uma terceira ponte que me foge a memória o nome, poderíamos utilizar essas pontes da CSN. Então, na nossa lista de prioridade das 12, nós incluímos as 3 pontes que não tenham fugido a um critério técnico, mas observaram um critério de utilização de material doado por uma empresa para o município e que de qualquer forma irá atender a comunidade naquelas localidades. Nós vamos então colocar as 3 pontes da CSN nessas 3 localidades e assim daremos destinação a essa doação que nós achamos por bem ser importante atingir nesse momento. Então, com isso, isso eu já havia falado numa reunião, como eu falei anteriormente, que eu estive presente segunda-feira, sobre as 12 pontes, sobre um estudo de uma ponte, que não é uma coisa simples, porque é uma obra de arte. Uma segunda coisa, senhor presidente, que o senhor comentou, e é um erro que ocorre na cidade, provavelmente por falta de informação, ou, creio eu, porque coabitamos o mesmo espaço. A EMOP não promove aluguel social. A EMOP não paga aluguel social. A EMOP não cadastra pessoas para o aluguel social. Também a EMOP não determina a Ampla, a Oi, a SEDAI ou a qualquer outra empresa ou concessionária de serviço público que interrompa ou restabeleça qualquer tipo de serviço público. Não é uma prerrogativa da EMOP, não é uma ação da EMOP. Eu deixo isso bem claro, porque o senhor, um dos palestrantes ainda há pouco, comentou sobre a EMOP ter determinado a Ampla que fizesse desligamento da rede elétrica ou religamento da rede elétrica na área de Posse em Campo Grande. Não ocorreu, por parte da EMOP, eu asseguro aos senhores que não ocorreu tal determinação por parte da EMOP, nem determinação, muito menos solicitação. Não é a nossa competência. Voltando a falar sobre o aluguel social, o aluguel social no âmbito do Estado, ele é gerenciado pelo Escritório de Gestão de Projetos, vinculado à Secretaria de Governo. Estou errado, Ruth? O aluguel social hoje é vinculado à Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado. Por uma questão de logística, a EMOP, na casa que está se utilizando para poder centralizar suas operações em Teresópolis, nós colocamos a Ruth, o pessoal da Secretaria de Assistência Social, para coabitar o mesmo espaço. Mas as pessoas identificam aquilo ali como EMOP, quando é apenas geograficamente no mesmo espaço. Pois não, se permite uma intervenção. A EMOP, ficou claro, ela não gerencia a questão do aluguel social, mas ela prepara a possível lista
a encaminhar? Não. Eu explico. A única coisa, a doutora Ruth, a prioridade sou eu e Ruth sobre aquela minha pergunta. Ok. A única coisa que é depois do trabalho que o Serviço Social elabora e após a concordância do proprietário da casa, tem que haver concordância escrita, senão nós não colocamos uma casa no chão. O proprietário assina um termo de declaração em que ele concorda com o valor da indenização, ou com um novo imóvel, ou com uma compra assistida. Então, a partir deste momento que ele é dado a ele um prazo para que ele retire os bens que guarnecem a sua casa, sejam móveis, utensílios, esquadrias, telhado, dá-se um prazo, e a partir desse prazo é que eu posso promover a demolição do imóvel. Vou fazer uma pergunta ao senhor. Então, aquela informação que eu vi, ninguém me falou. Só me permita não citar o nome, até para não... Depois a gente vai solicitar a informação, a digitalização desse vídeo. Eu vi um vídeo na região do Campo Grande, em que uma pessoa apontava para a casa dela e dizia assim, a Imop vai pagar 5 mil na minha casa. Enquanto isso, tem uma granja aqui em frente que eles não mexeram. Então, na verdade, a Imop não vai pagar nada, porque a Imop só paga se ele autorizar. É isso? Não, a Imop não paga nada. Quem paga é o governo do Estado através do Serviço Social. A Imop só vai demolir. A Imop não. As pessoas que eu volto a falar com o senhor, vereador. As pessoas confundem a figura da Imop, a ação da Imop. A ação da Imop é a finalizadora de um ato que foi negociado entre a Secretaria de Assistência Social e o morador daquela residência, daquela localidade, formalizado através de um instrumento entre aquela secretaria e o morador, em que ele concorda com o valor que o Estado está oferecendo a ele, ou a modalidade de negociação, e ele nos dá, a partir da assinatura daquele documento, a autorização para que, aí sim, a Imop faça a demolição. Qualquer negociação, qualquer pagamento, qualquer avaliação não é feita pela Imop. A Imop está em Teresópolis, como estão nos outros 6 municípios da região serrana, para ações emergenciais. Essas ações emergenciais prendem-se exclusivamente aos atos de restabelecimento das condições mínimas de tráfego de pessoas, de tráfego de veículos. São ações emergenciais. As pessoas também usam muito o termo obras emergenciais. As obras emergenciais estão se iniciando agora. Quais são? Começam pelas 12 pontes em Teresópolis, começam por encostas em Teresópolis, cuja verba também já foi liberada e cujo estado do processo é o mesmo das pontes, sondagem, topografia, para que nós possamos saber que muro construir, qual o método, se vai ser solo grampeado, se será um muro de contenção, se será um muro de peso, ou se será meramente uma reconformação de talude com aplicação de material vegetal por cima. Isso também não é uma coisa, como o Pelé muito bem explicou ainda há pouco, que nós possamos começar. Receber o dinheiro hoje, começa amanhã de manhã. Qualquer um que disser que faz isso, mente. Demanda um tempo de estudo. E esse estudo agora, o estudo está em estado acelerado. Nós estamos acelerados nesses estudos para que o mais rápido possível possamos efetivamente começar as obras emergenciais na cidade de Teresópolis. Só fazer uma intervenção em relação, não sei se acredito que agora seja igual, em relação às empresas que foram contratadas pelo Estado, como a Carioca, como algumas Infontec, eu acho. Em Teresópolis, somente Carioca. Só Carioca. Pela Imop, sim. Existe a Delta no contrato emergencial da Secretaria de Estado de Agricultura e Emater. É outra coisa, okay. Não é vinculada à Imop. Então, a Carioca, ela acabou o contrato? Não. O contrato dela, houve uma solicitação do prefeito Jorge Mário ao vice-governador Pezão, em que ele havia solicitado o empréstimo de máquinas pelo prazo de 90 dias, desde o início de maio, que se quitaria esse empréstimo em julho. Foi colocado ao senhor secretário, ao Pezão, que o nosso procedimento, desde o início das nossas ações nos 7 municípios, nunca foi do empréstimo da máquina, porque nós somos responsáveis, a Imop,
pela prestação de contas dos trabalhos que foram feitos junto ao Tribunal de Contas do Estado. Cada um de nós, cada um dos meus colegas, eu e os meus colegas da EMOP, respondemos pessoalmente e solidariamente ao Tribunal de Contas do Estado. Numa conversa com o doutor Ícaro, levei o ofício foi encaminhado a mim aqui em Teresópolis, entreguei ao Ícaro no dia seguinte, aqui em Teresópolis, uma visita que o Ícaro fez aqui a Teresópolis. O Ícaro conversou com o Jorge Mário, conversou com o Pezão e chegaram à seguinte conclusão. E daí a origem dos dois ofícios que o Bilé já me encaminhou. O ofício número 182, de 16 de maio, e o ofício 205, com a data de ontem. Ele lista vários logradores do município em que ele solicita que nós façamos uma intervenção. E aí, como eu comecei no início, sobre o pergaminho. Feito uma vistoria conjunta entre EMOP e a Secretaria de Obras através do pergaminho, nós chegamos à conclusão que alguns dos logradouros o que ocorre com ele hoje não foram frutos da tragédia de 12 de janeiro, e sim de uma falta de manutenção de tempos. Não posso dimensionar se foi apenas esse ano, se foi há 5, 10 anos que fazem manutenção. E outros logradores são realmente decorrentes da tragédia de 12 de janeiro. E nesses logradores de 12 de janeiro, nós entraremos com as máquinas para a regularização do restabelecimento do viário mínimo desses locais. Esses logradores, bem como as fontes, o senhor poderia disponibilizar assim, dentro do... Eu posso encaminhar para o senhor, por exemplo, a cópia do ofício do Bilé, dos dois ofícios do Bilé. O ofício 205, por acaso, eu tenho comigo aqui a relação dos lugares que ele pediu, que eu até tenho que comunicar o pergaminho, que nós vamos vistoriar esses locais. É Salaquinho, Córrego do Príncipe, Tartaruga, Tabatinga, Clube do Lago e Granja Florestal. Esses serviços são desobstrução? Desobstrução, remoção de barreira, retirada de entulho. Nós temos apenas que verificar, vereador, se são causados pela tragédia ou anterior à tragédia. Anterior à tragédia eu não posso fazer. Decorrente da tragédia, com certeza eu os farei. Boa tarde, meu nome é Ruth Jurber, eu coordeno a área social pelo Governo do Estado, através da Secretaria da Casa Civil. Aqui na região serrana, a questão do aluguel social, cadastro de famílias para o aluguel social. Esse cadastro, inicialmente, foi realizado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. É um cadastro, inclusive trouxe uma apresentação, mas eu achei que a gente poderia, no dia 8, caso tenha data show, eu posso fazer essa apresentação, não tem nenhum problema. Então, esse cadastro foi, a partir da tragédia do dia 12 de janeiro, realizado e coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. A pedido do governador e do vice-governador, passei a coordenar o trabalho chamado Social Realocação de toda a região serrana, não só de Teresópolis, como dos demais 6 municípios. Então, aqui em Teresópolis, como nos demais municípios, nós temos uma metodologia de trabalho. Eu até, inclusive, já tive uma reunião com o São Jorge, David, e expliquei já para várias pessoas como funciona essa metodologia. Que a gente parte de um princípio. Esse princípio foi um mapeamento feito pelo DRM na primeira semana pós-tragédia. O DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, sobrevoou toda a região serrana e realizou fotos que eles chamam ortofotos oblíquas, que fotografa de helicóptero aéreo, mas muito próximo aos incidentes, aos acidentes e incidentes. Essas fotos são demarcadas em vermelho. E essa área, chamada área vermelha, é a área de intervenção que está sendo visto de sobrevoo. Com essas fotos em mãos, impressas, essas fotografias, todas essas, foram entregues à Secretaria Municipal de Defesa, Meio Ambiente e Defesa Civil de Teresópolis. Então, a Secretaria, de posse dessas fotos, iniciou um trabalho de campo.